Olá, como é que você está? Tudo bem? Muito bem, o programa de hoje está sendo gravado porque nesse sábado nós teremos batismo e ele começa às 4 horas da tarde. Então eu estou gravando esse estudo sobre a beleza da criação e estarei colocando para vocês um pouquinho antes, lá pelas 2:30 da tarde, mais ou menos, eu vou estar colocando até subir na internet, talvez umas 3 e pouco da tarde, tá bom? Então, nós estamos fazendo mais esse estudo da Palavra de Deus, né? E logo nós teremos a nossa formatura, tá bom? Desse estudo, naturalmente, que depois de nos formarmos nesse, que é um estudo básico, nós teremos também um estudo sobre o livro de Daniel e depois o Apocalipse. Eu ia fazer primeiro do Apocalipse, mas resolvi fazer primeiro do livro de Daniel, porque o livro de Daniel nos dá uma base muito grande para depois estudarmos o Apocalipse, tá bom? Bom, mas lembrando que nós estamos fazendo o estudo ouvindo a voz de Deus. E cada estudo que você faz, o seu ajudante aí, o seu companheiro te dá um estudo, um fascículo, né? A pessoa que te acompanha, ela está te dando os fascículos aí a cada estudo e você logo vai ter esse livro completinho, né? Completinho. No início dos estudos, eu havia pulado uns 2 estudos. Então agora eu estou repondo um dos estudos que eu pulei, tá? Que está no comecinho aqui do nosso estudo ouvindo a voz de Deus, tá bom? Sempre lembrando que os nossos estudos, ele tem sempre 100% por base a palavra de Deus, tá? Lembre-se disso, que tudo está sob a palavra, está baseado em cima da palavra, tá bom? E hoje nós não teremos aqui aquela interatividade que normalmente nós temos, porque o estudo está sendo gravado. Mas, se você tiver alguma pergunta a respeito desse estudo, você pode digitar, você pode escrever nos comentários que depois eu respondo para você, tá bom? Quando nós estamos ao vivo, então normalmente não vem perguntas ou comentários depois, mas nesse caso aqui é um caso diferenciado, né? Então se vier depois eu respondo para você. Eu prefiro responder assim ao vivo na hora, mas como não é possível dessa vez, então eu respondo depois através do comentário que você porventura fizer, tá ok? Vamos agora então fechar os nossos olhos e orar a Deus. Querido Santo e Eterno Pai Celestial, mais uma vez pedimos a Tua bênção ao abrirmos a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito alcance o nosso coração. Esse é o nosso desejo e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos agora estudar o tema. Eu não vou poder espelhar para você, né, que eu não sei fazer, ou gravado eu não sei como espelhar, então eu não vou poder espelhar para você o estudo, mas depois você vai acompanhando aí na Bíblia, porque como está gravado, você pode dar pausa e você pode depois ir acompanhando ele passo a passo, tá bom? Como já disse, o estudo de hoje, ele tem como título A Beleza da Criação Divina. A beleza da criação divina. Esse é o tema de hoje, ok? Bom, gente, tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, né? Observe as maravilhas da natureza, o colorido, o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, como ela é tão elaborada, não é? O brilho das estrelas, né? Quando a gente olha aí para a constelação, que coisa linda, maravilhosa.
organizada, assim como é organizado a colmeia, né, de uma abelha, o funcionamento do corpo humano. Bom, dei aqui apenas alguns exemplos de design inteligente, ou seja, tudo isso não pode ter acontecido por acaso, por uma explosão ou por um desenvolvimento. Impossível, gente. Olha, é muito mais fácil a gente acreditar num Deus criador, num Deus inteligente, que elaborou e planejou tudo isso, do que nós acreditarmos que tudo isso veio do acaso. É preciso muito, mas muito mais fé para acreditarmos no acaso do que em Deus, não é verdade? Poderia tudo isso ter surgido de um mero acaso? Olha, como disse o estudioso lá no passado, ele disse assim: este relógio, apontando para o relógio dele, né? Este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Naturalmente, né, gente? Elementar, meu caro Watson, como diria Sherlock Holmes. Elementar, meu caro Watson. É claro que um relógio só funciona se houver um relojoeiro. Então, essa é uma verdade. E outra verdade é de que, naturalmente, logicamente, que Deus criou esse universo. Tem que ter um ser muito superior e muito inteligente para fazer tudo aquilo que nós conhecemos. Quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o corpo humano, como já disse, para uma belíssima flor, uma teia de aranha, não tem como nós pressupormos que tudo isso veio do acaso, de uma explosão, gente. Explosão não cria nada, se não estava criando até hoje. Então essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos hoje e nesse momento agora no estudo. A primeira pergunta é: como era a terra antes de ser criada? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, Deus disse que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, olha, reparem que quando Deus ele veio para esse planeta, ele era uma rocha, sem forma, vazia, só havia trevas, não havia forma nenhuma, como já disse, e aí o Espírito de Deus começou a se mover por esse planeta e começou a moldá-lo e começou a criá-lo. Então foi desse jeito que esse planeta veio à existência. Naturalmente que ele já existia, mas sem forma e vazio. Só que Deus pega algo rústico e ele transforma em algo maravilhoso. Assim foi com o nosso planeta. Ele já existia há muito tempo atrás, mas não existia vida nenhuma, não existia forma nenhuma. Era assim. E Deus, quando veio, ele fez tudo lindo e maravilhoso. Então, olha, para aqueles que acreditam na Bíblia, não resta dúvidas de que Deus, e quando eu falo de Deus, eu estou falando de Pai, Filho e Espírito Santo, então não resta dúvida de que Deus é o Criador. As Escrituras não se demoram em explicações científicas ou filosóficas, não é esse o objetivo das Escrituras. Elas declaram simplesmente que houve o início de todas as coisas, que a divindade idealizou, planejou e criou tudo o que existe no planeta Terra em apenas 6 dias. 6 dias literais. Não são 6 dias simbólicos. Tá? O primeiro, o segundo capítulo da Bíblia ele é literal, ele não é simbólico. Nós não estamos falando de profecia. Nós estamos narrando algo que aconteceu. Isso é literal. Embora pouquíssimas pessoas assim acreditem. Mas essa é a verdade. Tudo saiu das mãos do Criador com a perfeição de uma obra acabada para ser desfrutada por criaturas como nós, né, os seres humanos, com livre-arbítrio,
para adorarmos a Deus, para obedecermos a Ele, esse Deus maravilhoso, amoroso e que deseja ter um relacionamento profundo conosco, que somos seus filhos, suas criaturas, não é? A segunda pergunta, ela diz assim: como foi formado o universo? Vamos ler Hebreus 11:3 e o Salmo 33, versos 6 e 9. Diz assim, primeiro Hebreus, não é? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aí agora nós vamos para o Salmo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Olha, a Bíblia deixa muito claro que Deus fez todas as coisas, que Deus é o Criador. E olha, só existe um único Criador em todo esse universo. Só existe um Criador em todo o universo. Quem é esse Criador? Deus. E quando eu falo Deus, eu falo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sempre repito isso para você guardar na sua memória, não esquecer mais. É assim que a Bíblia ensina, tá bom? Então, meus queridos, não existe outro Criador, só existe um. O restante é tudo criatura. Eu sou uma criatura, os anjos são uma criatura, você é uma criatura, mesmo Satanás, Lúcifer, é uma criatura. Só existe um Criador, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Então o relato de Gênesis, ele não é simbólico ou mitológico, de forma nenhuma, isso não é verdade, tá? Que os seres humanos evoluíram durante períodos de milhões e milhões e milhões de anos. Ora, Satanás inventou essa mentira para tirar a divindade de cena. Olha, meu querido, é até hilário, né? Falar que de repente nós viemos do macaco. É até hilário um negócio desse, né? E eu, com toda certeza, não vim do macaco. Eu espero que você também pense assim, não é verdade? Que tristeza, né? Ouvir algum ser humano falando que ele veio do macaco, que ele veio de uma explosão. Isso é diminuir-se a si mesmo. Deus é tão maravilhoso que a própria Bíblia diz que Ele nos fez a sua própria imagem e semelhança. Olha que privilégio! Não existe nenhuma criatura que seja tão bela e tão nobre quanto o homem aqui na Terra. Não existe nenhum animal. Esse negócio de ET, de extraterrestre no sentido desses bichinhos verdes, não existe, gente. Isso é uma aberração, isso é criação do homem, criação do cinema. São bichos feios, horrendos, não é? Nada disso existe, né? Deus é maravilhoso, Deus gosta das coisas belas e bonitas. Foi por isso que Ele te fez, porque Ele gosta das coisas belas e bonitas. Foi por isso que Ele nos fez, tá bom? Então, pela fé aceitamos que o universo foi formado pela palavra de Deus, porque Ele falou e logo tudo se fez, tá bom? A pergunta 3 é muito importante. Ela diz assim: quem participou do ato da criação? Eu vou ler Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, e João, capítulo 1, de 1 a 3. Diz assim, olha: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja bem, quando eu falo de Deus, você já sabe, não é? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então é muito claro que quem participou da criação? Deus. E quando eu falo Deus, eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, vamos para João. João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo ou palavra, depende aí da tradução, está se referindo aqui, especificamente, a Jesus Cristo, ok? Jesus, meus queridos, ele não teve uma existência, um ponto de existência. Ele não nasceu a partir de Maria.
não é? De forma nenhuma. Jesus sempre existiu, ele é eterno, como o Pai e como o Espírito. São três seres, são três pessoas. E quando eu falo de pessoas, eu estou falando de personalidade. Eu não estou falando de um ser de carne e osso. Pessoa é alguém que tem personalidade, é um ser como nós, vivo, inteligente, consciente, ok? Então, o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa, tá? Então, esses seres que nós chamamos de Deus, Deus é quem criou o universo. A participação dos três, tá? Mas aqui está falando especificamente de Jesus quando fala do Verbo. Se você continuar a leitura lá no livro de João, você vai ver que está falando de Jesus, tá bom? Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. É isso que está falando aí. Todas as coisas foram feitas por Ele quem? Pelo Verbo, por Jesus. E sem Ele nada do que foi feito se fez, ou seja, sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele estava no princípio com Deus. Então, aqui deixa muito claro, e em outros textos também, que Jesus não é uma criatura, Jesus é o Criador. E sendo Criador, ele não tem começo e ele não tem fim. Só as criaturas que têm começo e podem ter fim. Em Colossenses 1,16, também está falando de Jesus. Você pode pegar lá, abrir, que você vai ver que o contexto fala de Jesus. E aqui Paulo diz assim, na carta aos Colossenses 1,16, ele diz assim: porque nele é Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, porque ele é Deus. Então, por ele e para ele também, para a sua adoração. Então, embora a Bíblia não use a palavra trindade, você não vai encontrar essa palavra na Bíblia, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Há, portanto, um só, um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma unidade de três pessoas coeternas. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos evidências para essa pluralidade, enroscou a língua aqui, pluralidade da divindade. Deus, o Pai, é o Criador, o Filho de Deus é o Criador, que é Jesus, e o Espírito Santo também é o Criador. Então o relato de Gênesis 1:26 mostra a pluralidade da criação, porque diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, se Deus está falando, façamos o homem à nossa imagem, não pode ser um único ser. Tem que ser mais de um, porque está no plural aqui e não no singular. Então, essa é uma referência direta à Trindade, direta, tá bom? Como foi o processo diário da criação? Está lá em Gênesis capítulo 1 e termina no comecinho do capítulo 2. Então eu vou aqui fazer um resumo para vocês, como foi cada dia da criação que Deus foi fazendo em cada dia, tá bom? Vamos lá então. No primeiro dia, está nos versos de 3 a 5 do capítulo 1. Primeiro só o capítulo 1, quando for o capítulo 2 eu aviso. Tá? De 3 a 5 fala que Deus fez a luz e separou o dia da noite. Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, versos de 6 a 8. Deus criou o firmamento e separou as águas. No terceiro dia, os versos de 9 a 12, fala que Deus separou a terra dos mares e criou a vegetação. No quarto dia, versos de 13 a 19, o nosso Deus formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, dos versos 20 a 23, Deus criou os peixes, os animais marinhos e as aves. No sexto dia, versos de 24 a 26 e também o verso 31, diz que Deus criou os animais, o homem e a mulher. E no sétimo dia, que está no capítulo 2, versos de 1 a 3, ele descansou. Isso mesmo, Deus descansou
abençoou e santificou o dia de sábado. E olha, tem uma coisa aqui muito importante que não deixa dúvida de que essa criação é literal. Sabe por quê? A palavra dia, ou então a palavra tarde e manhã é a mesma coisa. Essa palavra no hebraico, no original, significa ion, é a palavra ion. E essa palavra ion, ela só é designada, ela só é citada para dias literais de 24 horas. Claro, isso quando ela vem acompanhada de um numeral ordinal. Ou seja, o que é numeral ordinal? É um número em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Porque tem o numeral ordinal e o numeral cardinal. O numeral cardinal é quando eu falo no sentido geral. Por exemplo, eu falo, um mês tem 30 dias, né? Quando eu falo no sentido coletivo, eu estou falando no numeral cardinal. E quando eu falo no sentido específico, eu estou falando no numeral ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, né? Então, quando vem assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, então está falando no numeral ordinal. E quando a palavra ion vem acompanhado do numeral ordinal, ou seja, do numeral em ordem assim, um atrás do outro, isso significa que essa palavra se refere a algo literal e jamais simbólico. Por isso não há dúvida de que Deus criou este mundo em 6 dias e no 7º criou o sábado e descansou, tá bom? Então, essa é a mais verdade que possa existir, embora ela seja tão atacada por Satanás, né? Quase nenhuma religião acredita nisso, por incrível que pareça. Bom, quinta pergunta. Como se deu a criação do homem e da mulher? Isso está em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Também está no capítulo 2, verso 7. E também no capítulo 2, versos de 18 a 25. Vou ler todos eles, tá bom? Rapidinho. Nessa ordem aí que eu disse. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e a todas as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gente, aqui tem muita, mas muita informação. Primeiro, Deus fez o homem, Deus fez Adão. Adão foi a coroa da criação, não é?
O sábado é o memorial, mas o homem é a coroa da criação. E Deus deu a chave desse planeta nas mãos de Adão. Deus então fala: Adão, pode dar nomes a todos os animais, a tudo que existe na terra, dê nome, porque eu fiz tudo para você, Adão. Foi para você que eu fiz, embora eu seja o Criador, eu vou te colocar aqui como administrador, é você que vai tomar conta de tudo, é você que vai administrar, você que vai dar nome. Olha, gente, que lindo e maravilhoso. E conforme Adão foi dando nome, ele foi percebendo que ele estava sozinho. Todo mundo tinha um companheiro, uma companheira, ele estava sozinho. Então ele se entristeceu, e Deus fez isso de propósito para Adão realmente perceber isso. E aí Adão dormiu. Veio um sono profundo e Deus aí fez uma cirurgia, né? Deus deu uma anestesia em Adão. E aí Deus fez uma anestesia. Deu uma anestesia, um sono em Adão, e aí Deus fez uma cirurgia. E nessa cirurgia ele tira uma costela de Adão, e dessa costela ele forma a mulher, né? E aí Adão fica feliz da vida. E Adão também agora dá nome para ela, e agora eles estão muito e muito felizes. Eles estavam nus, mas acontece que uma glória tomava conta deles ali, uma glória permeava a si, né, a Adão e a Eva. Então por isso que eles estavam nus e não se envergonhavam, porque eles tinham uma vestimenta, a vestimenta era a glória de Deus. Perderam isso depois do pecado, tá? E qual foi o primeiro presente que Deus deu para esse casal? Está em Gênesis 2, 8 e 15. Diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então veja bem, logo no início Deus deu um presente. O presente era o jardim. Deus plantou um jardim aqui na terra. Coisa mais linda e maravilhosa que existia nesse planeta. E aí Deus colocou Adão e Eva nesse jardim e falou: olha, cultivem esse jardim, lavrem e guardem ele. Ou seja, Deus já deu trabalho para o homem. Tem gente que fala assim: eu queria descobrir quem foi que inventou o trabalho, né? Eu queria pegar quem foi que inventou o trabalho. Gente, quem inventou o trabalho foi Deus. E isso foi uma bênção. É claro que hoje, devido à maldição com a entrada do pecado, então a gente tem que sofrer para ganhar o dinheirinho, tem que trabalhar, né? E o trabalho às vezes se torna algo pesaroso. Mas o trabalho, ele foi dado para o homem para ser uma bênção. Imagine se o homem não tivesse nada para fazer, absolutamente nada. Seria horrível. Tem gente que pinta o céu como um lugar monótono, onde só toca-se harpa e fica ali, sem nada para fazer. Seria um lugar horrível. Mas Deus jamais deixaria o homem nesse estado, morando num lugar horrível, sem nada para fazer. Pelo contrário, Deus criou um lugar lindo, maravilhoso, fantástico. E além de tudo isso, Deus deu um trabalho para ele. Mas isso seria algo muito, muito prazeroso. Seria como, para a criança, o brincar. Então seria algo maravilhoso. E só lembrando, que todos os dias os anjos estavam ali com eles, e sempre na virada do dia vinha Deus para falar com eles. Então, olha, era fantástico, fantástico. Então, a sétima pergunta: sob que condição eles viveriam eternamente no jardim? Existia uma condição para eles viverem no jardim e de forma eterna, sem morrer. Qual era essa condição? Gênesis 2, de 15 a 17, diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E tomou o Senhor Deus ao homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, gente, olha, ficou muito claro aqui que existia uma condição. Qual era a condição? Era não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não é uma maçã, ninguém sabe que fruto era esse. É chamado de fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então era um fruto, vai saber qual que é. Só que Deus exigia, lá estava Satanás, Deus exigia
que eles não comessem desse fruto. Exigia estrita obediência para que eles tivessem a vida eterna e ficassem ali, naquele lugar, que era o Jardim do Éden. O melhor que podemos fazer pela nossa vida é seguir as orientações de Deus. O assunto da obediência é um dos grandes temas apresentado nas Escrituras Sagradas. Obedecemos a Deus porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor soberano do universo. E foi Ele quem nos criou, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Gente, a obediência é fundamental para a vida. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus, nada disso teria acontecido. Ah, mas foi só uma mordidinha no fruto. Então, olha só o que uma mordidinha fez. Olha só as catástrofes, olha só as tragédias, olha só a miserabilidade desse mundo. Tudo por causa da desobediência a Deus. Por isso que é tão importante sermos fiéis e obedientes a Deus. Então, olha, lembre-se de uma coisa, nós não somos frutos do acaso, de jeito nenhum. Isso é Satanás que tenta colocar na mente do ser humano. Deus, a divindade, nos planejou com amor e carinho, pensando em cada detalhe da nossa vida. Cada detalhe. Deus nos ama demais. Demais. E é por isso que Ele tenta nos salvar desesperadamente, para que tenhamos de novo a vida eterna e moremos com Ele num lugar lindo, maravilhoso, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter dor, onde não vai ter morte, onde não vai ter doença. Gente, Deus deseja só o melhor para você e para mim também. Por isso, eu decido crer que fomos planejados por um Deus que nos ama. E se você também decide crer que fomos planejados por um Deus que nos ama, coloque aí. Coloque. Sim, pastor, eu decido crer que fomos planejados por um Deus que nos ama. Eu creio, eu decido. Que Deus te abençoe. Vamos orar para a gente terminar esse estudo. Feche seus olhos e eleve seus pensamentos ao nosso querido e maravilhoso Deus. Querido e eterno Pai, obrigado por mais esse estudo fantástico da Tua Palavra. Pudemos aprender aqui que não somos frutos de um acaso, que não viemos do macaco, que não viemos de uma explosão, que não viemos de um desenvolvimento, mas pela Tua graça, pelo Teu amor, nós viemos de um Deus maravilhoso, de um Deus eterno, de um Deus infinito, de um Deus que nos ama. Nós somos planejados com muito amor e carinho, e isso é maravilhoso. Ó Pai Celeste, nos ajude a sempre crermos dessa forma, e assim também ensinarmos aqueles que não creem. Por favor, fortaleça sempre essa crença na nossa vida, de que realmente somos filhos de um Pai maravilhoso que nos ama. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Lembre-se que logo, logo, nós faremos a nossa formatura. E olha, ela vai ser muito especial, você não pode perder, tá? Faremos uma formatura e eu vou procurar dar um presente especial para você que vier na formatura. Olha, só vou dar o presente para quem vir na formatura, hein? Então vai se preparando aí que tá chegando o momento da formatura. Você vai receber o certificado, todos vão receber. Se vierem ou não na formatura, vão receber. Agora, tem um presente especial que eu vou dar só para quem vier na formatura. E tem também um sorteio que eu vou fazer de 5 brindes. Eu estou planejando 5 super brindes. E só vai ganhar naturalmente quem tiver na formatura. Então vai aí se planejando que logo, logo faremos essa formatura. Já estamos aí nos estudos finais. Vamos planejar, vai ser assim um momento assim muito gostoso, muito agradável. E você não pode perder. Então vai se preparando. Eu sei
que tem gente que faz estudo de longe, lá de Nova Independência, e às vezes tem gente de São Paulo ou de outro estado, tá? Eu sei que para você não é possível vir aqui na formatura, mas para você eu vou de repente abrir uma exceção e eu vou te mandar aí o presente e também o certificado, tá bom? Então, gente, olha, foi muito bom estar com você aqui em mais esse estudo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele te preserve, tá? Um grande abraço meu, da Luciana, que hoje não está aqui, mas que está mandando um abraço para você, carinhoso. E até sábado que vem, não se esqueça. Tchau!